Irmãos, hoje é dia do estudo bíblico, que Deus abençoe a todos, todos vocês que estão me ouvindo. Nós vamos estudar mais um tema relacionado à palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas, colocamos, ó Pai, a vida daquele que está nos assistindo, de sua família, todos, ó Pai, diante do Senhor, pedimos a Tua bênção, e principalmente agora, a iluminação do Teu Santo Espírito, para entendermos as coisas, ó Pai, concernentes ao Teu reino e de acordo com a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero trazer um estudo para vocês sobre algo que é muitas vezes controverso dentro do meio evangélico. Trata-se do livre-arbítrio. Muitas pessoas falam desse livre-arbítrio, às vezes até em sentidos diferentes, e falando que nós temos o livre-arbítrio, mas o que nós podemos entender sobre o livre-arbítrio? Normalmente, quando falamos de livre-arbítrio, estamos falando daquela capacidade da nossa vontade de tomar decisões. Podemos decidir entre isso e aquilo, entre aquele caminho e aquele outro caminho, entre fazer isso ou fazer aquilo, entre fazer o bem, praticar o bem, ou fazer o mal. Ou seja, é uma escolha livre da pessoa e do ser humano. Então, quando as pessoas falam de livre-arbítrio, às vezes falam nesse sentido geral. É bom lembrar que mesmo no sentido geral, nenhum ser humano é totalmente livre. Por quê? Existe um só ser que pode fazer tudo quanto quer, que é o nosso Deus. Deus é totalmente livre. O ser humano, ele mesmo tendo possibilidades de decidir entre algo, uma coisa ou outra, ele não é totalmente livre, porque ele não é divino. Ele é humano, ele é limitado, ele é finito, ele está sujeito a influências externas, ele está sujeito a condições externas. Mas Deus é totalmente livre. Falando sobre isso, R.C. Sproul, um grande teólogo, faleceu há pouco tempo, eu gosto muito do dizer dele, quando ele fala: nós somos livres, mas Deus é mais livre ainda. Ou seja, mesmo a nossa liberdade em agir de um jeito ou de outro está dentro dos planos de Deus, porque só Deus é totalmente livre. Porém, quando nós falamos do livre-arbítrio dentro da igreja, normalmente nós estamos falando no sentido do homem poder escolher entre agradar a Deus, fazer as coisas de Deus, seguir a Jesus Cristo ou não. Muitas igrejas, seguindo o pensamento arminiano, interpretam que o homem, no seu estado natural, ele ainda tem dentro de si uma luzinha, embora ele esteja todo comprometido pelo pecado, mas ele ainda tem alguma luzinha, alguma coisa nele que lhe permite escolher aceitar o Senhor Jesus ou não, receber Jesus em sua vida, crer nele ou não, agradar a Deus ou não. E quando se fala de livre-arbítrio, normalmente se coloca nesse sentido, no que refere-se à questão teológica. O homem pode escolher entre agradar a Deus, servir a Deus, praticar o bem espiritual ou não, no seu estado natural. Os calvinistas, eles vão dizer o contrário. Então esse é o debate que existe em nossa época, na questão teológica, existe desde a época da Reforma, entre calvinistas e arminianos. O calvinista, ele vai dizer que não, que o homem está completamente comprometido em sua natureza, de tal forma que ele está totalmente morto e ele não pode agradar a Deus, ele não pode sequer buscar a Deus. Então, quando falamos de livre-arbítrio, estamos falando dessa capacidade. Tem o homem essa capacidade ou não de buscar a Deus? Desde lá do Éden, o homem podia ou não ir até Deus. Ele é livre para escolher o bem ou o mal espirituais. Irmãos, eu quero então tratar desse assunto a partir de alguns estágios que o homem, a humanidade, passou por eles, ou
passa por eles, né? E cada ser individualmente. Primeiro nós temos que pensar em Adão e Eva antes deles caírem em pecado. Eu quero usar como base, né, a nossa confissão de fé de Westminster, que é o símbolo da nossa igreja, a igreja presbiteriana, é o símbolo de fé, né? É aquela interpretação fiel das Escrituras. Nós cremos que aquilo que está na confissão de fé, nós cremos que é baseado na palavra de Deus. E é interessante a gente notar alguns pontos da nossa confissão de fé. Primeiro, antes de Adão. Então, o primeiro estágio, antes da queda de Adão. A nossa confissão de fé diz que Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ela nem é forçada para o bem nem para o mal, e nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Ou seja, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem com a liberdade natural, onde ele pode fazer escolhas. No ponto 2 aqui, capítulo 9 da nossa confissão de fé, diz assim: o homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Ou seja, o que a nossa confissão de fé está nos dizendo? Que quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem reto, santo, com a capacidade para fazer o bem. Tanto o poder como o querer fazer o bem, né? A liberdade para fazer. Então o homem podia agradar a Deus. Adão e Eva já foi criado no estado de agradar a Deus. Eles foram criados santos, né? O autor de Eclesiastes diz que o homem foi feito reto, depois ele se extraviou para outros caminhos. Então o homem foi criado para fazer o bem, com a capacidade de escolher a Deus, com essa liberdade. Porém, ele tinha a possibilidade de desobedecer a Deus. É isso que a nossa confissão de fé está dizendo. Ou seja, antes da queda, o homem tinha a capacidade para o bem, né? Ele foi criado reto, mas podia sair desse estado de retidão. Não é nem que ele tinha capacidade, né? Ele tinha a liberdade e o poder para o bem, para fazer o bem. Porém, ele tinha a possibilidade de pecar, né? Como diz o grande teólogo Agostinho, né? O homem tinha a possibilidade de pecar. Então, esse foi o primeiro estágio, antes da queda. O homem foi criado reto, porém com a possibilidade de sair dessa retidão, de desagradar a Deus. E foi o que aconteceu no Éden, né? Lá no Éden, o homem pecou contra o Senhor. E a partir dessa queda, a partir do pecado de Adão e Eva, chamado pecado original, existem alguns teólogos, existiram, né, como Pelágio, que acreditava que aquele pecado original não existiu, que cada homem tem o livre-arbítrio por si mesmo e o pecado original não afetou a humanidade. Mas nós vemos o contrário, né? A palavra de Deus diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem o pecado alastrou-se para toda a humanidade. Então Adão e Eva nos representou toda a humanidade ali no Éden. E a partir de que Adão e Eva pecaram, então agora o pecado entrou e ele alastrou-se para todos os descendentes de Adão e Eva. Ou seja, toda a humanidade agora está caída e ela está agora sofrendo as consequências da queda de Adão e Eva. Então nós temos agora o segundo estágio. O segundo estágio é aquele estágio após a queda. Então, após a queda, o que aconteceu com o homem? Exatamente, irmãos, aí que está o ponto principal, né? Porque aqui que vai haver a divergência entre os chamados arminianos e calvinistas, aqueles que creem no livre-arbítrio e os que não creem. Porque até a queda o homem já estava no caminho do bem e podia cair desobedecendo a Deus. Mas após a queda, o que aconteceu com esse livre-arbítrio? Ele se tornou escravizado. Agora o livre-arbítrio não é mais uma liberdade onde o homem pode fazer o bem. Agora ele já nasce com a sua natureza contaminada pelo pecado
e agora ele não pode mais fazer o bem. A confissão de fé diz assim, o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente averso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, o que está dizendo nossa confissão de fé? Que após a queda, o homem agora não pode fazer o bem espiritual. Não quer dizer que ele não possa fazer algum bem. Não quer dizer que ele não possa fazer coisas boas, mas que o seu coração, a sua natureza está de tal forma escravizada ao pecado que ele não é capaz agora de fazer o bem para Deus. Não é? Quando nós falamos do bem espiritual, nós estamos falando do bem que é feito tão somente para agradar a Deus, não a si próprio. Não é aquele bem para se exaltar, não é aquele bem egoísta, que você faz o bem para o próximo pensando em você, mas aquele bem espiritual para agradar a Deus, que você abre mão de você mesmo para entregar sua vida totalmente a Cristo. Esse bem agora não é capaz de ser feito pelo ser humano. Então, após a queda, o homem se torna preso ao seu pecado. Jesus mesmo disse isso, que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E nós temos vários textos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, alguns versículos que eu vou ler aqui, ele diz assim, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a inclinação do homem natural é ser inimigo de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Observe, quem está na carne para Paulo? É aquele que não se converteu ao cristianismo, não se converteu a Jesus Cristo. Esse está na carne. E esse que está na carne, ele não pode agradar a Deus. Sua inclinação é totalmente para fazer as coisas alheio às coisas de Deus. O Senhor Jesus, ele diz, que ele é a videira e nós somos os ramos. Quem permanece, ele diz assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe, Jesus está falando de frutos espirituais, de uma vida que agrada a Deus. Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês agora precisam de mim, precisam que eu primeiro entre no coração de vocês e mude esse coração. É isso que Jesus está dizendo, O apóstolo Paulo também, escrevendo em Romanos, no capítulo 3, diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, não há sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Observa bem, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que o homem no seu estado natural, ele não tem nenhuma condição de ir até Deus, de fazer as coisas de forma a agradar a Deus. E observa, que o autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem a fé no Senhor, sem essa fé que nos leva a fazer tudo voltado para Deus, para a sua glória, nós não podemos agradá-lo. Então, o bem espiritual, que é fazer tudo em comunhão com Deus e para Deus, esse bem é impossível. O homem, pelas suas próprias forças, não pode ir a Deus. Um dos textos mais claros sobre isso é o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, quando ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que Paulo está querendo dizer? Que o ser humano, depois da queda, todos, tanto gregos como judeus, tanto religiosos como não religiosos, estão debaixo da maldição de Deus, estão escravizados no seu pecado, estão mortos. E como mortos, eles não têm nenhuma condição de ir a Deus. Então, o estágio pós-queda significa que a natureza do homem é completamente corrompida de tal modo que o homem é impossível o homem voltar
para Deus por si mesmo, a não ser que Deus dê a ele a vida, como diz Paulo, né? Quando Paulo fala da fé, Paulo fala, ele vos deu vida estando vós mortos. Paulo está dizendo para os Efésios, olha, vocês só vieram à fé para serem salvos pela graça, porque ele graciosamente deu vida a vocês, né? E Jesus falou isso de uma forma bem clara, né? Lá em João 6,44, ele diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Observa bem, ninguém pode vir a mim, ninguém vem se o Pai não trouxer. Ou seja, por que não vem? Porque está preso ao pecado, né? E ele ainda fala de novo, né? No verso 65, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Observa bem, irmão, Jesus deixou bem claro, né? Ninguém vai a ele. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2 também, 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, o homem natural não tem nenhuma capacidade de vir a Deus. Então, são vários textos da palavra de Deus, né? O profeta, lá no passado, né, disse que Deus iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, para que o povo dele voltasse para ele, né, se arrependesse, cresce, e tivesse fé no seu filho. Por quê? Porque com esse coração de pedra, que toda a humanidade nasceu com ele, né, a natureza corrompida, morta pelo pecado, não pode vir a Deus. Então, o que nós vimos até agora? No primeiro estágio, antes da queda, o homem era reto e tinha liberdade, né, de seguir confiando e fazendo as coisas de Deus ou desobedecer a Deus. Após a queda, o homem não possui mais essa liberdade. Agora ele não tem mais liberdade, porque ele está escravizado, né? Não é que, em tese, ele não tome decisões. Ele toma a sua decisão, mas a decisão dele agora está escravizada. Ele perdeu aquele livre-arbítrio original, onde ele podia agradar a Deus e tinha a possibilidade de desagradar. Agora ele só pode desagradar a Deus. Mesmo quando ele faz um bem, né? Um bem social, um bem diante da humanidade, né? Que ele faz coisas boas, porque ele é mais semelhante de Deus, ele não faz para voltar-se para Deus. Nós vemos tantas pessoas boas, né, neste mundo, mesmo um mundo cheio de gente ruim, mas tem pessoas boas, só que essas pessoas, elas não podem se converter a Deus, elas não podem praticar o bem espiritual, ou seja, o bem que agrada a Deus, né, e que é suficiente para a salvação delas. Por quê? Porque o livre-arbítrio agora é escravo. Depois da queda, o ser humano já nasce com o seu livre-arbítrio comprometido. Aí nós temos o terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? É quando Deus regenera o coração do ser humano. Por isso Jesus falou com Nicodemos, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? É essa regeneração. É ter a natureza transformada. Se com minha natureza natural, né, minha natureza que eu nasci com ela, eu não podia ir a Deus, não podia crer no Senhor Jesus para ser salvo, agora, quando o Espírito Santo entra no meu coração, entrou no meu coração e transformou meu coração, aí eu fui habilitado, a minha vontade foi habilitada a voltar para Deus. Aí sim eu posso crer com a minha vontade no Senhor Jesus e voltar para Deus, né, e praticar o bem espiritual. A nossa confissão de fé, ela diz assim, ó, quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, quando Deus converte o pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta de sua natural escravidão ao pecado, ou seja, ele liberta aquele homem que antes era escravo do pecado, não podia voltar para Deus, somente por sua graça, ou seja, só a graça pode fazer isso, não é algo em mim. O habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Então, a partir desse momento, o homem está habilitado a fazer o que agrada a Deus, a se converter do seu mau caminho, crer em Jesus para receber o perdão dos seus pecados. Só depois que ele é regenerado, porque antes ele era escravo do pecado. O livre-arbítrio agora é de novo, né, restaurado ao homem no sentido de que ele agora regenerado, ou seja, aquele que é transformado pelo Senhor, pela sua graça, né? Onde o coração de pedra é retirado e dado a ele um coração de carne, né?
coração habilitado a crer no Senhor Jesus, é que ele pode ir a Jesus. E é nesse sentido, irmãos, que nós cremos, né, que a salvação não vem de nós mesmos. É uma obra da graça e da escolha de Deus, graciosamente. Né? Se você foi salvo, você pode crer que o seu coração foi regenerado. Se você hoje crê em Jesus, é porque você foi tirado daquela escravidão do pecado. Se no momento, você que está me escutando e até hoje não creu em Jesus, mas nesse momento você quer confessar Jesus, e você deve fazer isso, né? Eu te convido agora para reconhecer a sua calamidade interior, que você é um pecador miserável, que você não pode se salvar. E se você agora quer se salvar, quer conhecer a Jesus, quer entregar sua vida a Ele, você deve fazer. Você deve confessar os seus pecados e deve crer em Jesus Cristo para a sua salvação. E se você o fizer, é porque o seu coração foi transformado. É porque Deus já lá dentro de você tirou aquele coração de carne e de pedra e agora colocou um novo coração, uma nova natureza. Então o homem, a partir da regeneração, ele é habilitado a se converter a Jesus. E é nesse sentido, né, que nossa crença calvinista difere da crença arminiana, né? Porque os arminianos creem que como o homem tem aquela capacidade, ele ainda tem um livre-arbítrio, mesmo que comprometido, ele ainda pode escolher a Deus. Mas nós cremos que não, como diz a nossa confissão de fé, nós cremos, já mostramos aqui vários textos, né, bíblicos, o homem não podia crer, ele estava totalmente morto. O seu livre-arbítrio não era mais capaz de dar-lhe a vontade, né, para que ele pudesse crer em Jesus. Ele só iria desagradar. Mas agora, regenerado, ele é habilitado. Então, agora ele é livre. Por isso que a palavra fala, né, que quando nós conhecemos o Filho, ou conhecemos a verdade, nós somos libertos, nós somos verdadeiramente livres. Por quê? Porque agora nós somos capazes de ir a Deus, crer no seu Filho Jesus, receber o perdão dos pecados e procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma verdadeira liberdade. Porque o homem foi criado, lembra no primeiro estágio? O homem foi criado reto. Ele foi criado para andar nos caminhos de Deus. Porém, ele podia cair desses caminhos, podia pecar. Não é? Depois que ele pecou, ele virou escravo, é o segundo estágio. Mas agora, quando ele é regenerado, né, quando o Espírito Santo trabalha em seu coração, então agora ele é capacitado a fazer a vontade de Deus. Tem um porém. Diz assim a nossa confissão de fé. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda existente nele, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. O que quer dizer isso, irmãos? Que mesmo agora que o homem é regenerado, né, que o crente é regenerado, foi regenerado, mesmo agora podendo agradar a Deus, né, e Paulo fala que lá no capítulo 6 de Romanos, né, que agora nós não vivemos mais sob o domínio do pecado, aquele que foi salvo, que foi regenerado, mas mesmo assim, ele ainda não é totalmente renovado. Ele é uma nova criatura já. Paulo diz isso, se alguém está em Cristo é nova criatura, porque ele foi regenerado. Mas essa nova criatura ainda não é perfeita. Por isso, aqui nesse mundo, ele ainda, embora agora ele possa fazer o que agrada a Deus, ele faz muitas coisas que desagradam a Deus. Por isso que o crente tem que estar sempre olhando para si, confessando os seus pecados, se arrependendo dos seus pecados, pedindo a Deus o perdão, né, que já foi concedido em Jesus Cristo, na cruz. E renovando a sua vida a cada dia, procurando a santificação, crescer na santificação. Como diz o autor de Hebreus, né? Perseguindo a santificação, para que ele possa crescer e crescer em agradar a Deus. Ele já é nova criatura. Ele agora já tem o seu livre-arbítrio restaurado, no sentido de que ele agora já é capaz de escolher o bem. Depois da queda, ele não podia escolher o bem. Depois da regeneração, agora ele pode escolher o bem. Essa é a verdadeira liberdade. Se você ainda não é livre, creia no Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele, porque aí você vai ter a liberdade para escolher o bem. Para escolher o bem espiritual. Para fazer o bem espiritual. A liberdade e o poder para fazer o bem espiritual. Mas ainda não em perfeição. A sua nova natureza não é ainda perfeita.
E é por isso que Deus quis nos aperfeiçoar nessa vida. Não é? Nós vivemos agora buscando crescimento espiritual. Antes crescer na graça e no conhecimento, como diz Pedro, não é? Até que nós sejamos aperfeiçoados. A natureza nova precisa ser aperfeiçoada. E como ela é aperfeiçoada? Através do poder do Espírito Santo operando em nós, da capacidade para fazer o bem. E isso é uma liberdade, né? Porque se antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos livres para agradar a Deus. Se escravos do pecado não poderíamos agradar a Deus, agora libertos pelo Senhor Jesus, temos liberdade para agradar a Deus. Repito, aqueles que foram regenerados. Se você crê em Jesus de coração, é porque você foi regenerado. Mas tem um quarto estágio. Qual é o quarto estágio? Esse estágio, irmãos, é o estágio da glória. É o estágio que vai ocorrer quando Jesus voltar a este mundo. Quando ele apontar nas nuvens, quando os crentes que já morreram forem ressuscitados e os que estiverem vivos forem até os céus, junto com aqueles que foram ressuscitados, encontrarem o Senhor Jesus nas nuvens e voltarem para esse mundo transformado, aí eles serão completamente renovados, completamente uma natureza nova, completamente perfeita, ou melhor, perfeita, né? Uma natureza perfeita. Antes nós fomos regenerados e tivemos uma nova natureza em Cristo. Mas depois que Jesus voltar e que fomos ressuscitados com Ele, então nós teremos uma perfeita natureza que nos foi dada para podermos agora somente agradar a Deus. Aí o pecado não vai mais nos tentar. Não seremos mais tentados ao pecado. Aí o diabo já não poderá mais nos tentar. Aí nós não mais cederemos às tentações do diabo, do mundo, das falsas religiões. Por quê? Porque agora a nossa natureza já é completamente nova. Ela é totalmente perfeita. Nesse estágio, irmãos, que nós devemos aguardar com toda ansiedade. O pecado não mais terá nenhum efeito sobre as nossas vidas. Aí sim, a nossa vontade será totalmente para Deus. E isso será a maior de todas as liberdades. Porque o que é mais feliz do que fazer o bem que agrada àquele que nos criou? E para quem nós somos criados? Para conhecer aquele que nos criou em perfeita santidade. No último ponto aqui desse capítulo, né? A nossa confissão de fé diz: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só para o bem. Então é nesse estado de glória que a vontade do homem vai ser perfeita e realmente livre. Porque o que é realmente livre, né? Todo mundo quer ser livre, mas livre para ser feliz, não é? Ser realmente livre é cumprir o objetivo, o propósito para o qual Deus nos criou. E qual é o propósito para o qual Deus nos criou? Viver para Ele eternamente, para a glória dEle, conhecendo-o e o amando eternamente. Então, só nesse momento, quando nós somos glorificados, quando Jesus nos ressuscitar, nos der um novo corpo, um corpo transformado, é que nós seremos totalmente livres. Aí que o livre-arbítrio será pleno, porque será um livre-arbítrio em que nós só poderemos escolher o bem. Porque não existirá mais o mal para nós. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido, né? É um assunto um pouco complexo, mas nós estudamos a ideia do livre-arbítrio a partir de 4 estágios. Primeiro estágio, o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, reto, e podia ir fazendo bem, mas ele podia desobedecer a Deus e pecar. No segundo estágio, o homem pecou lá no Éden, e a partir daí, todo ser humano agora é escravo. Ele não pode mais fazer o bem espiritual, eu estou dizendo, agradar a Deus e viver para Deus, escolher a Deus, escolher crer em Jesus. Então, nesse estágio, o homem está preso ao seu pecado. É o segundo estágio. No terceiro estágio, é o homem que é regenerado, né? Aquele que é regenerado, não são todos os homens, mas aqueles que Deus regenerou pelo seu próprio poder, pelo seu Espírito. Agora ele é livre para fazer o bem. Mas ele ainda não pode fazer o bem de forma perfeita. Ele está sendo aperfeiçoado, santificado, até o quarto estágio. E o quarto estágio
Então é quando nós somos glorificados e que nós só poderemos fazer o bem. É uma liberdade plena, né? É uma liberdade em que nós, com a nossa própria vontade, iremos sempre agradar a Deus, porque o pecado não mais nos afetará. Que Deus te abençoe, irmão. Que você já seja um regenerado. E se não for, que você agora tome essa decisão, porque se você tomá-la, é porque o Senhor está te regenerando. E que você possa aguardar, não é? Crescendo em santidade, mas com a esperança daquele dia que você será totalmente livre para fazer o bem e agradar a Deus. Que Deus nos abençoe.